Graça e paz, um dia abençoado a todos. Estarei nesse momento dando início à nossa escola dominical de hoje. Estarei orando para dar início ao estudo bíblico desse dia. Deus querido, te convidamos, Espírito Santo, venha ser o nosso professor, venha nos conduzir em triunfo. Toma nossa mente cativa, levada a teu trono da graça. Toma a mente de cada aluno, de cada um que for assistir esse vídeo. Tira todo o bloqueio, toda dificuldade e entendimento. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, queridos irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical, estaremos nessa manhã estudando o livro de Filipenses, no capítulo 4, capítulo 3, versos 1. O tema é advertência contra o erro. Vamos estar lendo Filipenses 3:1. Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas e a vós dar segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos incircuncisão. Porque a incircuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre esse Filipenses capítulo 3. Aqui, apóstolo Paulo está trazendo uma advertência à igreja de Filipe, no capítulo 3, sobre os falsos ensinamentos, sobre o legalismo. Ele está tratando aqui o legalismo, os falsos ensinamentos que estavam entrando dentro da igreja de Filipe. Então, nessa manhã, eu quero estar falando um pouquinho sobre esses ensinamentos. Apóstolo Paulo, ele diz que aquele que estiver familiarizado com os mestres a quem Paulo se refere, considerar por demais severas as expressões cães. Então, ele quer dizer que precisam todos estar familiarizados com as lideranças, familiarizado com as doutrinas cristãs, da época. O apóstolo Paulo, ele refere-se aos cães, aqueles que praticam o mal. O apóstolo viu na doutrina que pregava da salvação pelas formas exteriores da lei. Ele está dizendo que esses que pregavam, os legalistas, eles pregavam doutrina fora da lei. Ele chegou a chamar essas pessoas de judaizante como inimigo do evangelho. E ele fala que esse ensinamento é algo que destrói a vida e a fé cristã. Então ele vai falar sobre esses legalistas, aquelas pessoas que ensinam a lei, mas não vivem a lei, não praticam a lei, até que ensinam algo, coisas que não estão contidas na lei dada por Moisés, na lei de Deus. E ele vai dizer também que toda essa legalidade, esse legalismo, tudo esses falsos ensinamentos, tudo isso, e tudo que ele tinha recebido e conhecido antes dele conhecer a Cristo, tudo isso ele considera como esterco, como nada. Louvado seja o nome de Jesus. E ele falou que ele, para poder ganhar a Cristo, ele ser encontrado nele tendo a justiça da fé e não da lei. Então ele vai falar aqui sobre a justificação pela fé, tá? E também vai falar justificação e santidade pela fé em Cristo, que lhe proporciona uma segurança descuidada, porque ainda avança tendo como alvo a perfeição que será consumada na primeira ressurreição. Ele quer dizer que essa santificação, essa perfeição, ela é contínua. E essa santificação tem que ser contínua dia após dia. E isso vai ser consumada, concluída na ressurreição. Então, está dizendo que precisa buscar um caminho de perfeição, de fé em fé, dia após dia. Porque nós não vamos conseguir essa perfeição total, essa santificação total, somente ela será consumada na ressurreição. Então, no capítulo 3, versos 1, ele vai chamar a atenção, advertir contra os erros,
contra os erros, as falsas doutrinas que está sendo inserida na igreja de Filipe. No capítulo 2, apóstolo Paulo traz uma exortação à unidade das doutrinas, a união das doutrinas. Ele fala, aqueles que são espiritualmente maduros devem buscar a perfeição cristã, mencionada por Paulo, que está de acordo com a lei. Então ele falou, os maduros, né, deve buscar uma doutrina, unidade na doutrina. Ele quer dizer, tem que falar a mesma língua, tem que aceitar as doutrinas bíblica cristã. Aqueles que são espiritualmente maduros. Então ele quer dizer que tinha os imaturos e tinha os maduros, né? Então ele quer dizer que tem os maduros devem buscar a perfeição cristã. Está dizendo aqui que tem que buscar a perfeição cristã. E ele fala, se houver diferença, que seja insignificante. Então ele está falando da unidade da fé, ele está falando da igreja, ela ter a mesma doutrina, ter o mesmo ensinamento, pregar a mesma doutrina bíblica, ensinar a mesma doutrina. Não pode haver um outro ensinamento, uma outra doutrina diferente. Esses versículos que Paulo está falando aqui revelam o assunto que causa divisões entre os filipenses, a perfeição cristã. Então, ele está mostrando que entre os filipenses estava acontecendo uma divisão entre a perfeição cristã. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje nós vemos também dentro das igrejas pessoas que acham que não podem ser perfeito, que não pode ser santo, porque santo é só Cristo. Mas o Senhor nos ensina a ser de santo, porque eu sou santo. Ele nos ensina a buscar a santificação. O fato de nós só conseguir essa perfeição total, essa santificação total na ressurreição, não quer dizer que nós não temos que buscar a perfeição e a santidade. Nos separarmos do erro, nos separarmos das coisas mundanas, daquilo tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, essa advertência acontecia contra... Ele está dando a advertência que havia 2 grupos na igreja de Filipe. 2 grupos. Havia o antinomismo, que pregava ilegalidade. De um lado, o judaísmo, a igreja estava exposta ao perigo do legalismo, e do outro lado, a igreja estava exposta ao perigo do antinomismo, doutrina que ensinava não está o cristão sob a lei alguma. Então, havia 2 grupos divididos na igreja. Havia o judaísmo, né? Do outro lado, o judaico, né? Que era a igreja legalista, aquela igreja religiosa que ensinavam, mas não vivia e não praticava. Que todo aquele que ensina e não pratica o que ensina, que prega e não vive o que prega, é legalista. Então, havia esse grupo. E havia outro grupo do lado dos gentis, que era o antinomismo, que era um grupo que pregava doutrina que dizia que o cristão não precisava estar sobre lei nenhuma. Olha só, se o Senhor deu a lei, o estatuto, deu a lei a Moisés para que o servo, o povo de Deus, fosse guiado por essa lei. Então, esse antinormismo pregava essa doutrina. E apóstolo Paulo, ele trazia adesão a essa doutrina que causava muitas vezes destruição da fé e da pureza. Então, essas doutrinas, ela destrói a fé e a pureza. Então, ele estava exortando, tendo uma advertência à igreja de Filipe. E ele trazia também, exortava a santidade. O apóstolo Paulo estava exortando, dizendo que os cristãos devem manter uma conduta celestial por terem uma esperança celestial, a esperança de glorificação na vinda do Senhor Jesus. Então, só até aqui, nesses versículos que eu quero falar nessa manhã, para o vídeo não ficar muito grande. Eu quero falar que o apóstolo Paulo, ele está trazendo algo e que nós hoje, nos dias de hoje, precisamos atentar. Principalmente nesse tempo, estão vivendo na quarentena, né? Muitas pessoas buscando ouvir palavra nas redes sociais. Sabemos que é uma benção, tem muitas coisas boas, mas vamos filtrar e procurar saber o que os nossos irmãos, os membros, o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão aprendendo, que doutrina eles estão aprendendo, e se eles já estão preparados para ouvir e filtrar
tudo que eles estão ouvindo nos dias de hoje. São muitas coisas, precisamos filtrar. E procurarmos também atentarmos para aqueles que ainda não têm condições de fazer esse filtro nessas doutrinas e ensinamento que estão recebendo nos dias de hoje. Qual tipo de alimento estão recebendo com tanta informação, com tantas coisas jogadas na internet, nas redes sociais? Quero falar aqui que há muitas coisas boas, muitas coisas mesmo boas vindo do coração do Pai. Mas também temos que estar atentos para muitas heresias, muitas seitas, muitos falsos ensinamentos. Então, nós como agente influenciador que somos, fazedor de si, porque os líderes espirituais das igrejas locais, eles são agente influenciador, são responsáveis por influenciar, por incentivar a sua membresia a buscar essa verdade, a estudar essa verdade, a praticar essa verdade, essa responsabilidade. Porque, queridos, sabemos que a sociedade moderna ela é marcada por inúmeras e novas particularidades que refletem diretamente no comportamento e na formação da identidade e dos valores de todo o seu membro. Quero repetir, tá? Hoje a sociedade ela é marcada, ela tem muitas coisas, particularidades, muitas coisas que influenciam diretamente no comportamento, na formação, na identidade e nos valores dos membros. Por isso nós, as lideranças, precisamos estar atentos a essas particularidades que estão refletindo diretamente na membresia. O mundo moderno é marcado por culturas, muitas culturas, tem o individualismo, tem a indiferença, tem o nada a ver, tem o tudo posso. Então são muitas culturas e valores que não são valores do reino, né? Então, precisamos, como igreja, lideranças espirituais, cuidar para preservar os valores cristãos. Isso é um desafio qual a igreja precisa tratar dia após dia, preservar os valores, preservar esses valores, é a responsabilidade da igreja. A influência transformadora da igreja cristã na sociedade necessita, nesses dias, de recuperação do seu papel fundamental, que na realidade da sua missão. Por que precisa recuperar? Porque há uma perda muito grande da confiança pela instabilidade do testemunho. Então, como agente influenciador, precisamos incentivar essa mudança dos valores éticos, morais e do bom costume para recuperarmos esse testemunho. A igreja, ela reflete o corpo de Cristo que deve crescer conforme o fundamento bíblico. Então, como trazer, como liderança, como trazer a igreja a crescer nesse fundamento bíblico, é uma responsabilidade dos líderes espirituais, da sua membresia, representar o corpo de Cristo e trazer esse fundamento bíblico, esse crescimento bíblico na vida de cada um, dia após dia, enquanto a igreja estiver estabelecida na terra. Falando sobre essa representação do corpo de Cristo, desse fundamento bíblico, eu quero ler em Efésios 4, a partir do versos 1. O apóstolo Paulo diz assim: rogo vós, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já está falando que devemos andar conforme a vocação. Por exemplo, se a minha vocação se eu tenho vocação para ser um orador, eu tenho que andar como orador. Se eu tenho vocação para ser um diácono, eu tenho que andar conforme um diácono. Então, ele está falando, devemos andar conforme a vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, ele está falando do comportamento aqui. Procurando diligentemente guardar a unidade no Espírito, no vínculo da fé. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todo e por todos em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Foi nos dada essa graça, né?
maravilhosa graça. Por isto foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. E ele deu esse chamado ministerial. Isso é muito importante, porque a Bíblia nos fala como mais é dado, mais é cobrado. Então, nós que temos essa responsabilidade, né, essa missão, precisamos rever, precisamos nos atentar que nós, no conhecimento, no crescimento da graça, do conhecimento, para podermos, assim, nos aperfeiçoar nessa vocação. Aí ele vai falar, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está dizendo, olha só, precisamos rever o aperfeiçoamento, aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ao contrário, se não houver um aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério não vai ser edificada no corpo. Então, precisamos buscar levar esse aperfeiçoamento dos santos para essa obra, para esse aperfeiçoamento vai edificar o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios 4, no versos 12. Aí no 13 ele fala, até que nós todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele está dizendo que todos precisam chegar à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ora, conhecer plenamente o Filho de Deus, Jesus, só tem uma forma, através da palavra, através do conhecer verdadeiramente a Bíblia, capa a capa, no profundo, através de levarmos o corpo de Cristo a crescer espiritualmente. É necessário o corpo de Cristo crescer espiritualmente e levar esse corpo a chegar ao estado do homem perfeito, da estatura da plenitude de Cristo. Então, como levamos isso? Incentivando a buscar a palavra, a estudar, a adquirir um conhecimento de quem é Cristo. Só tem como conhecer Cristo, prosseguir em conhecer a Cristo através da palavra, né? De verificar a palavra, de conhecer essa verdade. Aí ele vai falar, para que não mais sejam meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendência da maquiação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é aquele que é o cabeça, Cristo. Então, ele quer dizer aqui no 14, se não houver esse conhecimento, esse crescimento na estatura do homem perfeito, as pessoas vão ser levadas como menino inconstante, levado com o evento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendência à maquinação do erro. Então, precisamos refletir sobre isso, principalmente nesses dias, refletir se estamos realmente obtendo esse crescimento espiritual, estamos levando ou conduzindo os membros à estatura, a crescer na estatura do pleno conhecimento, na medida na medida e na estatura do homem perfeito, na plenitude de Cristo, para que eles não sejam levados. Aí ele fala no 14, como menino inconstante, levado a qualquer vez de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendência à manipulação do erro. Então, há uma tendência astuta dos homens e há uma manipulação dos erros. Então, nós somos agente influenciador, nós somos fazedor discípulos, precisamos fazer discípulo. Jesus fez discípulos e os discípulos, eles refletiam o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, esse estudo é um alerta para nós refletirmos. Como estamos crescendo? Estamos tendo um crescimento espiritual, como os homens e mulheres que estão maduros, aperfeiçoando na fé? Estamos preparados para não ser levados com qualquer de doutrina, para não ser inconstante,
precisamos refletir nessa manhã e trago uma reflexão para nós que somos líderes, nós que temos a responsabilidade de formar e fazer discípulos. É uma responsabilidade, um compromisso dos líderes espirituais, no qual a igreja ela é formada, né? E ela precisa formar pessoas para a missão. Precisamos prepararmos para essa grande missão que a igreja tem, que é o ide pregar o evangelho. Mas para isso precisamos rever os ensinamentos, precisamos rever postura, precisamos rever recuperar, né, a estabilidade do testemunho, porque prepararmos até para ir fazer essa missão, precisamos estarmos preparados, porque nós vamos encontrar nessa missão do ID, do pregar o evangelho, nós podemos encontrar pessoas que nós vamos te levar uma palavra, que vai nos surpreender com outra palavra, o qual nós não teremos resposta, né? E se nós estivermos preparados, né? Então, precisamos nos preparar para isso, porque o evangelismo, o ID, o pregar o evangelho, né? Precisamos conhecer a palavra que vamos pregar, as palavras que vamos levar às pessoas. E como nós somos agente influenciador, que estamos aqui para proclamar o reino de Deus, precisamos estarmos preparados para fazermos e cumprir essa missão, que a igreja tem um papel fundamental, que é ser agente influenciador, influenciar a sociedade com os valores éticos e morais, do bom costume, valores familiares que a sociedade perdeu. Esse é o papel e o compromisso da igreja. A igreja, ela se reúne para adorar ao Senhor, mas ela também se reúne para crescer na estatura do varão perfeito, para crescer na graça e no pleno conhecimento de Cristo. Que nessa manhã possamos estar nos refletimos. O que nós estamos recebendo hoje? Qual é o alimento? De que nós estamos alimentando? Se nós temos condições e conhecimento para filtrar tudo que está vindo aí. A Bíblia diz que no final do tempo viriam os falsos mestres, os falsos profetas, pregaria fábulas, doutrina de demônio. Então, também o anticristo está à porta. E ele também vai trazer uma nova religião, uma nova doutrina, um novo ensinamento. A pergunta é, estamos preparados para saber separar, na época do anticristo, se o ensinamento que ele vai trazer são ensinamentos verdadeiros ou falsos? A manipulação do erro, as heresias. Possamos refletir nessa manhã e buscarmos a resposta na palavra de Deus e buscarmos a cada dia mais prosseguir em conhecer o Senhor, ter um anseio no nosso coração de conhecer a palavra, conhecer a Bíblia capa a capa, conhecer essa verdade. Eu ensino essa escola dominical incentivando a meu irmão, a minha irmã, a buscar, a conhecer a Bíblia no seu profundo, porque ela tem revelações sobrenaturais na tua palavra para nossas vidas, para o nosso coração. Vou orar agora, encerrando essa escola dominical de hoje. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos chamado, Senhor, nesses dias a nos alertar, a abrir nossos olhos para tudo que estão sendo colocado na mídia, tudo tem jogado dentro da nossa casa, muitas coisas são lixo que são jogado na vida dos nossos filhos, nossos familiares. Que o Senhor nos ensine a filtrar aquilo que estamos ouvindo e recebendo, Pai, nas redes sociais. Pai, sabemos que viria o falso profeta, viria, Senhor, trazendo doutrina de demônio, fábulas, que possamos como igreja estar atentos, Senhor, para não sermos levados, Senhor, a esses ventos de doutrina. Senhor, visita meu irmão, minha irmã nessa manhã, guarda de todo o mal. Senhor, que nesses dias o Espírito Santo possa colocar no coração de cada um o desejo ardente, Senhor, de conhecer mais a Tua palavra, Senhor, de buscar mais conhecer ao Senhor, porque em Colossenses diz, prosseguir e conhecer ao Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo de Deus
nesses dias, ilumine o vosso entendimento.